diz respeito ao fato que mexeu com toda a humanidade. E com muita propriedade eu tenho falado que o que mais marcou a vinda de Jesus neste mundo não foi propriamente o seu nascimento e nem a sua morte. Por que eu digo isso? Porque todos os fundadores de religiões do mundo também nasceram e morreram. O que mais marcou a vida dele neste mundo, que abalou com toda a história, não foi outra coisa a não ser a sua ressurreição. Porque se Jesus tivesse vindo, nascido e morrido, todos os homens passaram por isso e estão passando. Até aí, ele é semelhante a qualquer outro. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, seu nascimento e morte seria semelhante a todos os homens. É verdade. Esta que é a grande diferença. É verdade. Se você for no túmulo de Maomé, fundador do islamismo, está escrito: aqui estão os restos mortais de Maomé. Se você for no Japão, na Índia, na China, e for procurar o fundador das religiões de lá, é o confucionismo, aqui jaz os restos mortais de Confúcio, de Buda, de Maomé, de Joseph Smith, fundador dos falsos testemunhos de Jeová, e muitos outros. Mas eu estive no túmulo aonde Jesus foi colocado após sua morte. E lá não tem nada. A única coisa que você vê é uma plaquinha escrita assim, em hebraico, em inglês e em castelhano. Como eu não leio hebraico, né? Só canto, né? Mas não leio. E não leio em inglês, eu me contentei em soletrar o castelhano, né? Castelhano lá está catado. Em castelhano está escrito: o Senhor está aqui, ressuscitou. Glória! Glória! Aleluia! A ressurreição é o fato que abalou toda a história da humanidade, a vinda de Jesus. Agora tem alguns pontos a abordar aqui, irmãos. Talvez seja a primeira vez que você escute, que você ouça isso, né? Ontem eu estava lá em Magé, na casa dos meus filhos, eu me embacinei de rabanada. Coisa boa, né? Gostosa, né? Quem é que não gosta de rabanada? Me ajuda aí. Está me devendo, irmão. Daqui a pouco amanhã lá, dá uma beliscada. O que rabanada tem a ver? Me ajuda aí, vocês lêem Bíblia, cara. O que castanha tem a ver? Porque só veio no Natal, eu acho. Só veio no Natal. De onde surgiu isso? Quem inventou isso? Eu vou acordar daqui a pouco. Você tem que ficar ligado aí. Glória! Vamos um pouquinho meditar sobre esse versículo 7. Veja bem. E cumprindo-se o dia dele nascer, deu à luz a seu filho primogênito, envolveu num pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar. Jerusalém estava superlotada devido a esse decreto de César Augusto, para que todo mundo fosse lá para se recadastrar, que ele queria saber quantos habitantes havia em Jerusalém e toda a Judéia. E ele estabeleceu aquele recenseamento.
E diz aqui no verso 2 que esse recenseamento fora o primeiro que ele fez. E os livros históricos mostram que houve 14 recenseamentos no tempo de César Augusto. 14. Fez 14 recenseamentos. Todo ano fazia um. Esse aqui fora o primeiro. E a história nos diz que foi exatamente por volta da Páscoa dos judeus. Porque os judeus estavam começando a se concentrar naquela região para comemorar a Páscoa. Então, para facilitar o recenseamento, ele aproveitou esse período da Páscoa para que o povo já vão para Jerusalém festejar a Páscoa, então aproveita e já faça o meu recenseamento. Agora, o fato que eu quero mostrar aqui dentro desse texto bíblico é que Jesus, ao nascer, não havia um lugar para colocar ele. José e Maria foram instalados nos hotéis, nas pousadas que havia em Jerusalém. Já estava todas elas ocupadas, Jerusalém estava superlotada, e eles não acharam um local para eles passarem a noite. Então alguém apareceu lá e disse: olha, eu tenho aqui o curral, onde os boi dormem lá. Eu vou lá que tem para vocês passar a noite no curral lá. E eles não tiveram para passar a noite assim ao ar livre, né? Está no sereno daquela região ali, no período da Páscoa. Eles começaram a aceitar a ideia de se alojar naquele local onde os bois estavam envolvidos. E diz o texto que naquela noite, quando eles se alojaram ali, Jesus nasceu. Cumpriu-se a hora do parto. E Maria pegou o menino e envolveu num pano. Como era um casal paupérrimo, José e Maria era pobre, apesar deles serem de uma linhagem real, descendente do rei Davi, mas a casa de Davi estava tão caída, quase chegando a não existir mais, ou como o profeta diz numa linguagem poética, né? A casa de Davi, ela estava semelhante a um tronco caído, apodrecido no chão, que ninguém dava nada para ele. Ou como o poeta, na sua linguagem poética, de Jó 14, ele diz: um tronco seco, caído, sem vida, mas ao cheiro das águas, ele floresce outra vez. Assim estava a casa de Davi, semelhante a um tronco caído, apodrecido, sem esperança de vida, como está lá no profeta Isaías, capítulo 11, né? Mas daquele tronco caído, que ninguém dava nada, ou seja, aquela família de uma linhagem real, não é? Que era a família de José e Maria, de Isabel, Zacarias, de Ana e Simeão, fazia parte daquela linhagem, estava tão pobrezinho, que o pessoal olhava para eles assim, não dava nada a ele. Membros da família real não estavam. Tem dado nem para oferecer um sacrifício para apresentar Jesus no templo, eles tinham um animal para oferecer. E José, como estava durinho, não tinha nada que teve que fazer, teve que ir no campo, pegar um par de passarinho, botar lá, assar o pão, tentar pegar um par de passarinho lá e levar e dar o sacerdote lá para fazer o sacrifício, para apresentar Jesus. Tão pobre que eles estavam, como diz realmente o poeta, daquele tronco seco, ou seja, a raiz de Jessé brotaria um rebento. Esse rebento é aquele brotozinho que brota de um tronco, né? E aquele brotozinho começa a brotar aquele olhinho, depois se transforma numa florzinha, vai crescendo, crescendo, e a pouco se transforma numa grande árvore. Então, ele estava tão pobrezinho que ninguém dava nada para ele. A linhagem real, mas dali da família pobre, Deus ressuscitou uma grande esperança de Israel. Daí eles não terem aonde se passar a noite e perguntar, eles aceitaram passar a noite naquela estalagem, e naquele momento que eles
se aloja naquela estalagem. Maria começa a sentir as dores de parto, e Jesus vem ao mundo, e ele nasce, é enrolado num pano, você viu, só Deus sabe que pano era aquele, não era uma manta, que hoje você vai nascer o seu netinho, seu filho, você vai lá em Caxias, você compra a manta mais bonita que tem, feita, enche ela de caiaque, porque o seu filho, o seu netinho vai nascer. Jesus não teve nada disso. Não teve um tapete estendido no chão para ele passar, não teve um tempo suntuoso, não teve uma banda de música tocando para ele, não houve aplauso, nada. Ele nasceu pobre, humilde, enrolado num pano, que só Deus sabe que pano era aquele, e depois que ele enrolar aquele pano, Maria coloca ele na manjedoura, ou seja, no coxo, onde os animais comem e bebem. Aquele foi o berço, o primeiro berço de Jesus. E lá mais para frente, em João capítulo 6, ele fala com muita propriedade: a minha carne é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Aleluia. Foi colocada onde os animais comem e bebem, porque ele veio para ser comida e bebida. E finalizando aqui o texto, Lucas faz questão de dizer que não havia lugar. Não havia lugar para Jesus. Em lugar nenhum havia lugar. Ele veio, mas não acharam lugar para ele ficar. E apesar de hoje ter passado 2000 anos, Jesus ainda não achou lugar em muitos corações. É verdade. Apesar dele ser o Senhor, apesar de hoje e ontem, muitas pessoas estão se enchendo de rabanada, de castanha, de bacalhau no azeite, e se abraçando, e dizendo que ama, embora amanhã estejam brincando outra vez, e comemorando o nascimento de Jesus, e mandando cartão de comemoração, felicitações, abraçando. Jesus ainda não é o Senhor de muitas dessas vidas. É verdade. Porque hoje eles estão comemorando que Jesus nasceu, mas amanhã estão na farra esquecendo que Jesus veio. É verdade. Tal qual aconteceu aqui nesse verso 7. Não havia lugar para ele. Hoje também, ainda não há lugar em muitos corações para Jesus estar. Apesar dele estar aí. Ele está aí. Glória. Agora, irmãos, deixa eu dar um pouquinho de história para aqueles que ainda não sabem. Tem alguns aqui já têm ciência disso, mas outros não. Que dia 25 de dezembro tem a ver com aquilo ali? Alguém pode me responder? Nada. Vocês lê Bíblia? Dá um texto aí. Acho que nem nasceu no dia 25 de dezembro. O que é que 25 de dezembro tem a ver? Então por que você comemora? Porque a gente é bobo. É? Porque você aprendeu isso desde pequenininha. Você aprendeu. Isso aí é pra gente ganhar. Você era pequenininho, seu vovô fala: olha, bota o sapatinho na janela A gente é bobo. que Papai Noel vai passar. Se você passou um ano sem fazer arte, tirando boas notas da escola, como filho, então Papai Noel vai te dar um presente no Natal. A fada dos dentinhos. Bota o dentinho lá. Irmãos, nós fomos criados com isso. É verdade. Meus filhos vão ficar os dentes. Se tornou o quê? Tradição. 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 Agora você lê lá bota aí para mim, Raiane, Mateus 15, versículo 3. O negócio é tão forte que eu posso até arrumar inimigo aqui hoje.
lá fora. O negócio é tão forte que Jesus chegou a censurar esse negocinho. Olha lá, chamar a tradição. Respondeu Jesus: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem o mandamento de Deus? E outro texto diz: vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Então a tradição é uma coisa tão forte que já no tempo de Jesus ele enfrentou uma barreira forte por causa de tradições. Entenderam por que teu discípulo não lava a mão como nós fazemos antes de comer? Os que levou Jesus já falar sobre isso. Tradição. E o 25 de dezembro é uma tradição. Não tem respaldo bíblico. Não tem. O que rabanada, castanha tem a ver com isso? O que aquela mesada que a gente faz, os abraços no dia 24, né? Tem a ver com isso? O que 25 de dezembro tem a ver com o nascimento de Jesus? Aliás, você não encontra em lugar nenhum na Bíblia Jesus mandando comemorar seu nascimento. Eu queria só um texto para divulgar minha mensagem. Um texto só. Eu mudo minha mensagem. Eu leio Bíblia há 46 anos, procurando isso. Eu tenho uma passagem que fala uma coisa, que os magos foram lá para levar presente, não? presente. Sim, mas ali não. Mas não é uma coisa, eles estavam tipo homenageando. Sim, mas ali não é comemorar. Comemorar não. A única comemoração que eu vejo na Bíblia de nascimento de alguém, de aniversário de alguém, era o aniversário de Herodes. É o único aniversário que eu conto na Bíblia. Você não vê em lugar nenhum Jesus mandando você comemorar o nascimento dele. Não é. Você vê assim, ele manda você comemorar a morte e a ressurreição dele. Isso aí você encontra ele mandando fazer. Fazer isto em memória de mim, quando ele ministrou a ceia, né? Até que eu volte. Comemore a minha morte e a minha ressurreição até que eu volte. Sua morte e a ressurreição ele mandou. Você comemora. Mas nascimento não. Então eu tenho que ter cuidado com aquilo que Deus mandou eu fazer e com aquilo que Ele não mandou. A questão é essa. Deus mandou fazer isso? Não. Então dá licença. Eu posso amar inimigo do jeito que for, mas eu prefiro ficar. Está escrito. Agora, nossas santas tradições religiosas nos ensinaram desde pequenino, e isso já a partir do 2º século, ou seja, 200 anos depois da ressurreição de Cristo, 2º século, já tem 20 séculos passados, que essa tradição impera. Como é que vem surgir essas mesadas no dia 24? Você gasta teu 13º todinho na mesada. Você deixa de fazer a compra do mês para fazer aquela mesada. O que essa mesada tem a ver com o nascimento de Jesus? Quem mandou você fazer isso? Quem mandou pintar e enfeitar aquele pinheirinho? O que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Vamos lá. Por que se comemora o Natal dia 25 de dezembro? Presta atenção. O Natal é uma das comemorações mais populares da nossa cultura, sendo marcado por festividades presentes em todo o Brasil, celebrado no dia 25 de dezembro. O Natal é uma festividade cristã que relembra o nascimento de Jesus, considerado Filho de Deus na crença dos cristãos.
Apesar disso, a festa também tem um grande peso na cultura secular, não religiosa, sendo considerada um momento de fraternidade. Ou seja, até os não religiosos comemoram o Natal. Que coisa incrível, né? Até os não religiosos. A pergunta que muitos fazem é: por que comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro? Existem evidências históricas que comprovem que Jesus nasceu nesse dia? Não. Outras datas foram consideradas para comemorar o nascimento de Cristo? Serão essas perguntas que vamos explorar nesse texto. A resposta é não. A Bíblia não diz a data que ele nasceu. Aproximadamente, né? A Bíblia não menciona nada a respeito da data em que Cristo nasceu e nem sugere pista de quando isso pode ter acontecido. Toda a polêmica sobre essa data existe exatamente pelo fato da Bíblia não mencionar nada dela. Aí as polêmicas, os comentários, os achos, não tem limite. Sendo assim, resta aos historiadores e arqueólogos investigarem todos os vestígios do mundo antigo, para encontrar indícios que os permitam sustentar alguma resposta. De toda forma, além da Bíblia, não existe nenhum documento antigo que dê alguma pista sobre o dia em que Jesus nasceu. Não tem. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Não sabemos se Jesus nasceu nesse dia. Mas a teoria mais aceita atualmente sugere que não. Foi o caso. Assim, a escolha do dia 25 de dezembro teria sido parte de uma ação deliberada da Igreja Católica. Vamos entender o contexto da Igreja Cristã na Antiguidade, para identificarmos quando e como o Natal ficou consolidado em dezembro. O que sabemos atualmente é que até o século II, ou seja, no ano 200 da era cristã, os cristãos não comemoravam o Natal. Até 200 anos depois da ressurreição de Jesus, não havia comemoração de Natal a respeito do nascimento de Jesus. Existe registro de um dos grandes nomes dos pais da igreja, filosofia cristã da antiguidade, Orígenes de Alexandria, que demonstra o desprezo dele por comemorações de aniversário de divindades, pois considerava isso uma prática pagã. De toda forma, esse assunto começou a ganhar notoriedade a partir do século II, quando os filósofos e cristãos do período começaram a debater e propor diferentes datas para o nascimento de Jesus. Outro grande nome da história dos pais da igreja, Clemente de Alexandria, deixou um registro acerca dos diferentes datas que era proposta na sua época. Ele viveu no século II e no século III, passou do 2 para o 3. Clemente de Alexandria informa que diferentes teólogos e filósofos da época acreditavam que Jesus teria nascido em datas tais como 20 de maio, 21 de março, 15 ou 21 de abril. Então, Alexandre, Clemente de Alexandria, um grande pai da igreja do século II e III, ele acreditava piamente que Jesus nasceu também nessa data. Esta é a minha defesa, esta é a minha opinião, e eu vou mostrar depois para os irmãos por quê. Clemente de Alexandria informa que diferentes teólogos e filósofos da sua época acreditavam junto com ele que Jesus nasceu mais ou menos nessa data, de abril a maio.
Historiadores falam que o dia 25 de dezembro começou a ser especulado por meio de escritos de alguns filósofos da época, historiadores romanos do século III, que supostamente armou a teoria dessa data como seja o nascimento de Jesus. Supostamente. Eles inventaram, criaram uma data e acharam por bem colocar dia 25 de dezembro. Não há certeza também nas respostas dessas perguntas, mas a teoria mais aceita atualmente sugere que o dia 25 de dezembro consolidou-se como data do nascimento de Cristo entre o século III e o século IV, e que foi uma reação da Igreja Católica, ou seja, o calendário católico ocidental define essa data desde o século IV, tá? Nascimento de Cristo, entre os séculos III e IV. Essa reação deu-se contra festividades pagãs que aconteciam naquela época e eram muito populares. Então, sempre no mês de dezembro havia muitas festividades comemorando o suposto nascimento de deuses. Tá? Então, os países pagãos eles comemoravam o nascimento do seu Deus, a maioria deles, tudo em dezembro. E a Igreja Católica, a partir do século IV, começou a existir, do século IV para o século V, eles viram que se eles taxassem também que o seu Deus tivesse nascido naquela, eles iriam atrair para a Igreja Católica muitos adeptos dessas festividades pagãs. Deixaria de comemorar o nascimento dos seus deuses para comemorar o nascimento do Deus da Igreja Católica, ou seja, no caso, Cristo. Essa foi a razão mais forte da Igreja Católica taxar no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus, sem nenhum respaldo bíblico, apenas apoiado em supostas teorias, que se tornou através dos séculos, já tem isso 20 séculos, né? Século II, século III, através dos séculos se tornou uma tradição fortíssima que espalhou pelo mundo todo. Muito bem. A primeira era a comemoração do aniversário do Deus Sol Invisível, uma festa criada no ano 274 pelo imperador Aureliano, imperador romano. Junto com esta festa também se celebrava o aniversário de Mitra, que é o deus persa, muito popular nas terras romanas. Havia também a Saturnália, em comemoração a Saturno, que acontecia durante o inverno, por volta do dia 21 de dezembro. Então, essas festas pagãs levou a Igreja Católica a atrair para ela o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro. Ela conseguiu tirar muitos adeptos dessas religiões pagãs, que fazem essa festividade no mês de dezembro, para o mês de dezembro, como se eles tivessem nascido em dezembro. Isso aqui é tradição histórica. Você pode ir no Google, acessar lá e pesquisar. Tradição histórica sobre o dia 25 de dezembro relacionado ao nascimento de Jesus. Você vai encontrar esses documentos lá, tá? Ninguém pode mudar isso. História, né? Então, eu estou passando para vocês. Por que se celebra até hoje o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro? Agora, vocês querem um pouquinho de Bíblia? Vamos para a Bíblia um pouquinho? Então, vamos lá. Aqui mesmo em Lucas, vamos ver aqui em Lucas. Livro de Lucas. Rayane, já dá para botar no quadro para mim? Capítulo 1, a partir do versículo 26 até o 36, vamos ver aqui um dado histórico, né, do seu nascimento. Diz o texto aqui, a partir do verso 26, Lucas 1. E, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada
Nazaré. Agora você está aí dentro da palavra. Então, é aquele negócio. A minha missão é mostrar a vocês a realidade, a verdade da palavra de Deus. Então, aceita se quiser. Eu continuo na minha posição bíblica, né? Eu acredito na Bíblia. Há uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, da linhagem real, a casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? E respondeu o anjo e disse: Descerás sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Aí eu te pergunto sobre esse texto aqui. O texto inicia dizendo: no 6º mês, o anjo visitou Maria. Que 6º mês é esse na sua cabeça? Quando fala no 6º mês, o que você pensa? Que mês é esse? O 6º mês de gravidez. Junho. Fala alto. Junho. Junho. Então foi no mês de junho que o anjo visitou Maria? É, junho, é. No calendário católico, romano, ocidental, ou seja, o nosso calendário, quantos anos é o nosso calendário? Acho que ele vai ser massa. 2000 anos. Porque o calendário católico, ou seja, o calendário ocidental, que pega da Europa para cá e entra no continente americano, é um calendário que começa no nascimento de Jesus. Se você for no cartório, tem os documentos antigos de data de nascimento, né? Ele está uma criança, agora não vem mais isso, mas quem foi registrar lá no tempo de Dom Pedro, como foi o meu caso, né? Os cartórios rezavam assim: nascido no dia tal, do ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem alcançou essa redação aí? Quem já alcançou essa redação? Não é do seu tempo, não. Quem alcançou aqui? Que vinha escrito assim: do ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje tiraram isso do cartório, antigamente. Por quê? Porque o calendário ocidental, ou seja, criado pelo sistema católico romano, começou do nascimento de Jesus para cá. Tanto é que a história divide tantos anos da era cristã, ou seja, depois de Cristo, e antes de Cristo. O profeta Isaías, 700 anos AC, ou seja, antes de Cristo nascer. Nós aqui, 2000 anos, ano dônico, ou seja, depois de Cristo, ou do nascimento de Cristo. Nosso calendário tem 2000 anos de existência. Mas o mundo, o calendário do mundo começou de Jesus para cá? Não havia nada antes de Jesus? Claro que havia. Claro que havia. Então, no nosso calendário ocidental, 6º mês para nós é o mês de junho. Mas aqui, irmãos, o anjo visitou Maria no 6º mês, calendário judaico. Ainda não havia o calendário ocidental,
do calendário judaico. Eu vou mostrar a vocês que até hoje o calendário permanece. Sabe quantos anos Israel vai comemorar agora de existência? Quase 6.000 anos de existência. 5.900 e pouco. Quase 6.000 anos de existência. Que eles contam desde lá atrás com o calendário da China também. Então, como que começou esse calendário judaico? Aonde começou isso? Desde quando existe o calendário judaico? Então vamos lá. Coloca aí para mim, Rayane. Êxodo capítulo 12. Ali começa a história de Israel. Êxodo capítulo 12, nós vamos achar que 6º mês é esse. Agora detalhe, hein? Olha para mim. Detalhe. Se o 6º mês do calendário fosse igual ao nosso mês de junho, Jesus teria nascido em dezembro? Jesus já foi prematuro, nasceu com 6 meses. Nem que fosse o nosso calendário, não teria nascido em dezembro. Mas vamos lá. E falou, continua aí, versículo seguinte. E falou o Senhor a Moisés dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Deus ali está mostrando a Moisés, está começando uma nova era para o seu povo, um novo calendário, dizendo: a partir desse mês vai começar o calendário de vocês. Ou seja, vocês vão separar esse mês agora, vai separar um cordeiro por 4 dias, e no final desses 4 dias, ou seja, no mês 10, olha lá, mês 10, está vendo? Falar e a toda a conversação, dizendo, aos 10 desse mês, cada um compra seu cordeiro, segundo a casa dos seus pais, para toda a família, e guarda durante 4 dias, de 10 ao dia 14. Hoje será o início dos meses e do ano. Vocês vão matar esse cordeiro, vão comer. É a Páscoa do Senhor. Continue lendo, você vai ver isso. É a Páscoa do Senhor. O ano de vocês, o calendário de vocês, começa agora nessa Páscoa. Isso será comemorado por todas as suas gerações. Tá? Então, que mês é esse? É o mês que os judeus comemoram a Páscoa, a saída do Egito. Agora você vem comigo. Quando é que os judeus comemoram a Páscoa? Quem pode me ajudar aí? Que época do ano é comemorada a Páscoa judaica? Me ajuda aí. A Páscoa é comemorada em que período? Dezembro? Me ajuda aí, gente. Acho que é abril. De março para abril, varia. Do meio de março ao meio de abril. Até hoje os judeus são fiéis, porque a Páscoa, eles relembram a libertação do Egito quando começou o calendário dele por ordem de Deus. Meados de março a meados de abril. É o primeiro mês do calendário judaico. O nosso começa agora, domingo da semana que vem. Calendário ocidental, calendário criado pela Igreja Católica. Mas o dia 1º de janeiro dos judeus começa dia 14 de março. É o primeiro ano deles. Dá para botar ali o gráfico, né? Vocês conseguem colocar ali. Então nós estamos vendo na Bíblia o calendário judaico lá. E dá para acompanhar aqui. Março, primeiro mês dele. Vai do meado de março ao meado de abril. É o janeiro deles, calendário judaico. Então aqui é o primeiro mês. Mês de Nissan. Aliás, mês de Nissan. Primeiro mês dele. Então vamos contar. Primeiro mês. Segundo mês. Terceiro mês. Quarto. Quinto. Sexto mês. Vai cair aonde? Mas aí é agosto. De agosto a setembro. É.
sexto mês judaico. Foi entre agosto e setembro que o anjo Gabriel visitou Maria. Então não é. Sexto mês. Calendário judaico. Agora, ele não diz se foi dia 14 de agosto, foi 30 de agosto, ou 14 de setembro. Não diz. Diz que foi no sexto mês, mas meado de agosto ao meado de setembro. Aí eu pergunto aos irmãos. O anjo chegou aqui para Maria e falou: olha, a tua prima já está com 6 meses de gravidez. Se você começar daqui de março, sexto mês, ó. Ela engravidou aqui, Isabel. Aí você corta até 9 meses, você vê o Batista, vai chegar lá em dezembro. Novembro e dezembro. Nascimento de João Batista. Porque o anjo foi bem claro. A tua prima já está com 6 meses. Aí você vai engravidar agora. Então Maria engravidou exatamente ali no sexto mês. Agora você conta. De setembro a dezembro, quantos meses tem? Será que Jesus nasceu com 3 meses? Eu falo com muita propriedade. Dia 25 de dezembro é a mentira que o mundo abraçou. A mentira que o mundo abraçou. Agora, se você começar a contar direitinho do sexto mês, quando Maria engravidou, até chegar no nono mês, você vai chegar lá em março. Março, abril. Mas a força da tradição leva você a festejar o nascimento de Jesus em dezembro. E você não abre mão disso. Você fica com raiva de mim, mas não abre mão. Você vê a força da tradição como é terrível. Tão terrível que Jesus chegou a dizer: vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa das vossas tradições. A gente coloca o que está escrito de lado, mas vamos manter. Eu não estou dizendo que você vai parar de comer rabanada em dezembro. Então, pelo amor de Deus, me convida. Pode continuar abraçando, comendo rabanada, bacalhau. Por que esperar dezembro para comer danada na rabanada que é tão gostosa? Porque não faz o pão. Porque não come rabanada em abril, em maio, em junho, em agosto. Tem que esperar o ano todo. Só faz o pão em dezembro. Esse pão aí só faz em dezembro. Por que esperar dia 31 para comer um bacalhau vazio? Eu fico o ano todinho sem comer bacalhau. Para ficar dia 31. Eu não aceito isso, meu. Mas eu faço. Você é rico para fazer uma rabanada no meio do ano, no meio do carnaval, não tem o que quiser. Mas a força da tradição não deixa. Ou eu estou falando demais aqui? Tá certo. Não deixa, meu. Igual a Páscoa. Nada com ele. Então, se você continuar comemorando as férias de Jesus em dezembro, você está comemorando uma mentira. Não é o nascimento dele, mas uma data que não condiz com a verdade. Eu já recebi muitas felicitações de Feliz Natal, bispo. Sua família, obrigado. Só que eu não respondo, né? Eu não respondo. Só dou muito obrigado, meio amarelado, meio xoxo. Não, mas é Natal. Só ninguém está falando que é o. E eu fico encantado que pastor não ensina, não passa isso para a igreja. Pelo contrário, ele continua desejando Feliz Natal para todo mundo, ensinando. E às vezes, até comentei com o Renato, eu fico meio triste, irmão, com isso que, olha, a gente fala, a gente ensina, a gente mostra, mas a pessoa continua, rapaz, gente, tradição incrível, que não deixa de abraçar o que está escrito, prefere manter a tradição. Está lá. Jesus não nasceu prematuramente. Gálatas 4, versículo 4. Ali Paulo diz: cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei.
Cumpriu-se a plenitude dos tempos. Jesus não nasceu prematura, ele nasceu no tempo certo. E qual é o tempo certo do nascimento? Desenvolveu uma gestação. Nos 9 meses, nasceu ali no tempo determinado por Deus. Gálatas 4, versículo 4. Então, como mais aqui, no 6º mês do calendário judaico, que o anjo visitou Maria, é só você pegar o calendário judaico, esquecer o calendário nosso, pegar o judaico, que é o calendário que na época, e existe até hoje. Você começa a contar ali, que 6º mês é esse? Você vai achar exatamente, de agosto a setembro, 6º mês. Foi quando Maria engravidou. Agora vem os papas antigos, né? Os primeiros papas da Igreja Católica, instala-se 25 de dezembro, e o povão que não lê Bíblia, até porque lá atrás era proibido ler Bíblia, quem fosse pego lendo uma Bíblia era preso, considerado herege, não podia, só os padres tinham uma cópia pequena da Bíblia, e só os papas tinham o direito de ler, o povão ficava só na base do catecismo. Eu não sei se já tem catecismo hoje, nem tem. Já tem catecismo hoje na Igreja Católica? É catecismo que bota a mão do povo, Bíblia é nada. Você tem Bíblia aqui. Lá. Então o povo não lia. Houve durante tantos séculos, chamado período das trevas, da escuridão, que o povo permanecia nas trevas, na ignorância, não podia estudar. Então o seu Papa aparece na área e oficializa o Natal, o nascimento, dia 25 de dezembro, o povo não lê Bíblia, não pesquisa, nada. E foi aceitando, espalhando pelas nações, e está até hoje essa mentira que o mundo abraçou, que Jesus nasceu no dia 25. É verdade. E nós vivemos a tradição também. Você pode até nem acreditar no dia 25 de dezembro, mas o bacalhau estava na sua mesa. A rapanada nada. Você pode continuar comendo nada, o bacalhau não tem. Não é mercado, não. Pode continuar. Agora, não venha me dizer que você está comemorando o nascimento de Jesus na vida. Não. Por esses textos aqui, a gente descobre que ele não nasceu em dezembro. Nasceu-se no período da Páscoa, como também morreu no período da Páscoa, ou seja, nasceu nesse período, completou 33 anos, morreu também nesse mesmo período determinado por Deus, com 33 anos de idade. Então, por isso que eu defendo esse pensamento antigo, né, de Alexandria, aceita, ou seja, a data mais lógica, mais justa para definir o nascimento dele foi nesse período mesmo, tá? A partir do 6º mês, e foi contando, quando chegou no 9º mês, foi parar justamente ali de abril, mais ou menos, foi o nascimento dele. E eu defendo esse pensamento. É por isso que eu não aceito o dia do nascimento, o nascimento da morte, o nascimento de Jesus, de maneira nenhuma. Agora, eu respeito as tradições. Agora, se isso for publicado mundial, olha, você vai até preso, pode até ser morto. Então, o que tem de padres aí defendendo isso, delegados, juízes, generais, defende de unha e carne essa data. Se você falar que não é em dezembro, se vai arrumar um inimigo aí, pode ser preso até morto. Porque Jesus enfrentou esse perigo com os líderes do seu tempo. Tradição. E hoje essa tradição se tornou fortíssima no mundo todo. Quer dizer, no mundo todo ocidental. Porque no mundo oriental, essa data é comemorada em janeiro. Na Igreja Católica Ortodoxa do Oriente é comemorado no mesmo período da Páscoa. Só no mundo ocidental, ou seja, da Europa para cá, Europa e continente americano, é que se comemora o Natal no dia 25 de dezembro. Criado pela Igreja Católica Ocidental. A Igreja Católica lá do Oriente Médio, a Igreja Ortodoxa, ela não respeita a data do dia 25 de dezembro. Agora, como nós vivemos aqui desse lado ocidental, nós estamos arraigados nessa tradição,
e você vai proibir das pessoas se abraçar, comer bacalhau nesse dia, você vai arrumar inimigo. Então, a gente fica por aqui, mas sabendo o nosso íntimo que dia 25 de dezembro não é a data do nascimento de Jesus. João Batista assim, nasceu aproximadamente em mês de dezembro. João Batista. Porque naquela data ele morre agora. Isabel está com 6 meses de gestação. Está escrito aí. Dali em 3 meses completou 9 meses. João Batista assim, nasceu nesse período aí. Não propriamente dia 25, mas de novembro a dezembro. Agora Jesus, de maneira nenhuma. Mas as santas tradições religiosas levam a gente a comer rabanada em dezembro. Que coisa chata, né? Eu vim na igreja hoje. Estragar o nosso Natal. Ouvi uma palavra sobre Natal. Escuto uma dessa e eu não vejo mais aqui. Eu não vejo mais aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu vim até de uma mensagem sobre o Natal. Quem sabe os anjos iam cantar, iam tocar e encarar uma palavra dessa. Verdade. Eu já vou chegar aqui, vou dar minha rabanada fora. Não vejo mais aqui. Coisa chata. Mas Jesus disse, só a verdade liberta a É pessoa. verdade. Só a verdade liberta a gente da ignorância, ou seja, do desconhecido. Volto a dizer, você pode continuar comendo sua rabanada todo ano e ninguém convida. Mas não porque Jesus nasceu em dezembro. E não seja isso útil. Aí você que vai decidir aí se você está vazando as suas tradições, que aprendeu bem pequenininho, e eu também. Ou se você fica com a palavra. Você decide. Uma coisa é certa. A verdade, ela faz a nossa perna tremer. Qual é a sua reação quando você depara com a verdade? Pilato tomou a mão. Me desdém, o que é verdade? Mas o Império Romano foi abalado com a verdade que estava sob os ombros de 12 homens. Eles abalaram o Império Romano. Qual é a nossa reação diante da verdade? Que a verdade, ela faz você balançar as pernas, tremer, ir para casa preocupado. E agora? O que eu vou fazer? E agora? O coração treme, a pressão descontrola. A verdade, ela, quando vem, ela impacta de uma maneira que ela mexe com todas as nossas emoções. Será que você vai para casa despreocupado? E agora? O que eu vou fazer com ele todo de rabanada no mamilo? Eu vou comer, mas não vou pensar lá no nascimento de Deus. O que você vai fazer agora? Eu pensando. Você pode nem aceitar, vai para casa, vai esquece, né? Isso aí é apenas mais uma pregação da igreja, é coisa natural, tem que ter pregação mesmo, e não ligar mais. Muitos fazem isso, das costas à verdade. Mas aqueles que querem se libertar, eles abraçam a verdade. Eu, quando pesquisei isso, eu abracei essa verdade, continuo comendo rabanada, continuo me confraternizando com a minha família, mas não porque Jesus nasceu hoje. É verdade. E volto a dizer, você pode comer rabanada também na Páscoa, período de carnaval, dia do namorado, você espera dezembro. Eu achei bacalhau no azeite, por que tem que esperar dia 31? Não está nada do bacalhau. Posso comer em agosto, no meu aniversário, mas a tradição tão forte que não deixa eu comprar um negócio, não sai dentro. Vamos colocar de pé, vamos, aleluia.